Obrigado pelas informações da nossa reportagem, porque teve treino aberto também na Toca da Raposa, onde está a Rafaela Potter. Porque quero saber, Potter, que história é essa novela Matheus Pereira, mais um capítulo. Foi oferecido pro Flamengo? Me conta, Potter. Boa tarde. Oi, Maurício, ótima tarde para você, para todo mundo que está ligado no Globo Esporte. Pois é, circulou essa notícia ontem, né, de uma proposta, de uma troca do atacante Luiz Araújo do Flamengo pelo camisa 10 do Cruzeiro, Matheus Pereira, e os clubes até divulgaram notas falando sobre essa situação. O Flamengo confirmou que recebeu uma proposta pelo atacante, mas fez questão de reforçar que a diretoria de futebol não vai negociar jogadores considerados importantes para essa temporada. O Luiz Araújo é um desses jogadores, ele que tem 3 gols e 2 assistências em 7 jogos. O Cruzeiro também se manifestou e o Cruzeiro disse que essa proposta dessa troca chegou por meio de um intermediário, sem citar nomes, e que as conversas até começaram, mas não houve nenhum acordo. Então o Matheus Pereira, que tem contrato com o Cruzeiro até o meio do ano que vem, segue aqui na Toca da Raposa 2. Inclusive, a gente lembra que teve uma negociação, você falou de capítulo de novela, teve uma negociação frustrada do Matheus na semana passada com o Zenit da Rússia, com o Cruzeiro e o clube russo, estava tudo certo, mas ali no finzinho a negociação melou. O Matheus Henrique falou sobre essa notícia, essa possível troca que poderia acontecer entre Matheus Pereira e Luiz Araújo hoje cedo aqui na Toca. Vamos ouvir o jogador. Na realidade, a gente não fica sabendo de muita coisa, né? Isso entre o Pereira, o empresário dele, a direção. O que a gente ficou mais sabendo de concreto foi a do Zenit, né? Que acabou não dando certo. E depois disso ele voltou, não foi pro jogo, mas dessa semana já começou a treinar com a gente. E, cara, o que eu posso dizer é que ele é nosso companheiro, né? Ele é jogador do Cruzeiro ainda. Bom, a gente acompanhou um pouquinho do treino do técnico Leonardo Jardim e só para falar, mudou a programação, viu? No fim de semana, no domingo, o domingo vai ser de folga agora e no sábado tem um amistoso contra o Sub-20 do Cruzeiro aqui na Toca da Raposa 2. Falando em amistoso, a gente tem informação que o Cruzeiro negocia com o Botafogo um possível jogo amistoso. A ideia é que esse jogo tenha público, mas as negociações estão ainda no início, não tem nem data e nem local. E para fechar, o Peralta até participou do início do treinamento aqui hoje, viu, Maurício, mas deixou o campo porque foi emprestado. Negociação fechada com o Atlético Paranaense, empréstimo até o fim de 2025. Maurício. Boa, muitas informações. Potter, brigadíssimo, bom trabalho pra você. Vamos falar agora de Copa do Brasil, porque o Coelho rodou, mas foi zebra. Muitos animais, né? Já vou te avisando. Cuidado se você tem medo de cobra. Cobra, gavião, carcará e águia. O assunto agora é a fauna brasileira. Para, que Mundo Animal foi um programa exibido pela Globo lá na década de 70. Se você lembra, não tem boas notícias, é porque o senhor tá experiente. Esse aqui é o Globo Esporte e o papo agora é Copa do Brasil. É a serpente aurinegra enfrentando o coelho mineiro. Aí, não é que os bichos estão mesmo pedindo passagem por aqui? Olha aí o coelho. A América, finalista do Mineiro, cheio de moral depois de eliminar o Cruzeiro no estadual. Enfrentando o Cascavel, 9º colocado do Campeonato Paranaense. Mas o América não foi uma presa difícil, não. Gol! Deu o bote a serpente, é gol do Cascavel. Agora brilha Serafini. O Serafini ainda impediu que o Coelho escapasse da derrota. Salva de maneira incrível, praticamente em cima da linha. O Pix vai pro Cascavel e o América para por aqui, com o time paranaense seguindo para a segunda fase. Decepcionante, a maior tristeza que existe. E do Cruzeiro é a novela Matheus Pereira. Tem mais um capítulo aí, você, torcedor celeste, mas daqui a pouco nós vamos mostrar junto com o Vitor Moreira. Ele já está aí, direto da Toca com a gente. Agora envolve o Flamengo e o Cruzeiro. E nós vamos contar essa história com o Vitor Moreira. Vitinho tá aí, meu povo? Vamos colocar o Vitor Moreira aqui na tela, que vai trazer mais um capítulo. Acompanhou os treinos do Cruzeiro hoje. E esse capítulo do Matheus Pereira. Cruzeiro tentou trazer um jogador do Flamengo, Vitinho.
O Flamengo disse que jogador ali era inegociável. Como é que tá essa história? Você que acompanha o Alterosa Esporte, pois é, o Matheus Pereira tem agitado os bastidores do Cruzeiro, né? Recentemente uma negociação com o Zenit da Rússia que não deu certo, o jogador fez exames, mas no fim das contas recusou ir para o clube russo. Dessa vez, como você disse, com o Flamengo, e aí tá uma situação muito mal contada, né? Porque o Flamengo disse que o Cruzeiro procurou o clube para envolver uma troca entre Matheus Pereira e os atacantes Luiz Araújo e Lohan. O Cruzeiro disse que foi o intermediador português que foi atrás dessa negociação. Então, cada parte fala uma coisa. A gente está apurando mais informações, óbvio, para ver qual parte está falando a verdade nessa negociação. Fato é que o Matheus Pereira treinou normalmente com o grupo, ele tinha ficado de fora do jogo contra o América, nem relacionado foi, voltou a ser reintegrado ao clube depois que ficou aqui no Cruzeiro e hoje treinou normalmente. Um detalhe interessante, até flagrado pela câmera do Zé, o Matheus Pereira muito feliz. Então, já que ele ficou no Cruzeiro, tem essa possibilidade de ficar, que fique feliz aqui no Cruzeiro. A gente sabe do histórico do Matheus, ele já falou sobre isso abertamente, então que fique feliz aqui no Cruzeiro para dar sequência à carreira também, né? Ô Vitinho, daqui a pouco você vai voltar com informações também de mercado celeste. Quero saber tudo que está acontecendo aí. Mas agora é o Alterosa Esporte e a gente já começa nessa novela. Matheus Pereira, Cruzeiro, agora tem Flamengo envolvido. Qual que é a história? Vou aceitar as críticas, porque todas as críticas são boas, são construtivas para que a gente possa melhorar. Mas eu acho que quando no que toca ao pessoal, assim, falar sobre a minha vida, sobre eu não estar feliz, sobre... eu acho que aí já passa um pouquinho, né? Desde os tempos do Diniz, a torcida vive uma DR com Matheus Pereira. Também, né? Ele quase sempre falava em sair. No final do ano eu conversei com o Pedrinho, eu conversei com o Alexandre Matos, conversei com o meu empresário, falei que tinha desejo de sair. A gente vai ter um filho agora e eu queria muito criar meu filho na Europa. Aí o Zenit quis levá-lo. O Cruzeiro aprovou os mais de 100 milhões de reais. Mas o jogador fez exigências que espantaram os russos. As atuações do ano passado garantiram destaques a Matheus Pereira, como o prêmio de melhor meia do Troféu Tele Santana e o elogio do recém-chegado treinador Leonardo Jardim. Bem, em relação ao Matheus, isso não tem questão, porque o Matheus é um dos jogadores importantes do efetivo. Se é importante para o Cruzeiro, por que foi proposta a troca por Luiz Araújo do Flamengo? Em nota oficial, os dois clubes admitiram uma conversa sobre o assunto. Mas o Cruzeiro fala que foi procurado por um intermediário que ofereceu a troca. Mas o jornalista do SBT Esportes, Vene Casagrande, que tem fontes no Flamengo, divulgou que foi o CEO da SAF Celeste, Alexandre Matos, quem ligou para o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, propondo Matheus por Luiz. O Alterosa Esporte também tem essa informação. Então, por que o dirigente, que está suspenso por 30 dias pelo TJD, está oferecendo um jogador que o treinador cruzeirense quer manter? Excelente pergunta, Léo. Excelente pergunta. E antes de entrar nessa questão dessa negociação, deixa eu dar um recado para o Pedro Lourenço aqui. Pedrinho, na gestão do Ronaldo, não vazava absolutamente nada do Cruzeiro. Era impressionante. Do nada aparecia uma contratação. Pum! Bruno Rodrigues é do Cruzeiro. Pessoal, que isso, velho? Como é que surgiu isso aí? Não estava nem sendo ventilado de lugar nenhum. Matheus Pereira, contratado pelo Cruzeiro. Você falava, nossa, simplesmente aparecia no site do Cruzeiro.